caminhos do Senhor, pelos teus retos preceitos, por tudo aquilo que Ele tem preparado e designado para nossas vidas. Mas aí é que vem a questão, presbítero, depois que nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus, nós vamos começar a andar segundo a palavra de Deus, segundo os valores, segundo os preceitos, segundo os estatutos, segundo tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos instrui, nós vamos andar de acordo com a palavra de Deus. Só que Satanás, ele não vai querer isso. Satanás, ele não vai querer. O Satanás, ele vai se levantar, é verdade, ele vai se levantar contra a sua, contra a minha, contra a nossa vida, e o objetivo de Satanás, ao se levantar contra nós, é fazer com que nós saiamos do caminho, é fazer com que nós nos desviemos do caminho, é fazer com que, imaginemos que isso aqui é um caminho, é fazer com que nós nos distanciemos do caminho, é fazer com que nós nos afastemos do caminho. O objetivo de Satanás não é outro, senão nos afastar do caminho, nos afastar daquele caminho que nos leva para dentro de Deus, que nos aproxima de Deus, que nos deixa cada vez mais perto de Deus. Interessante é que esse termo caminho, ele tem algumas referências, algumas citações lá no livro de Atos, e eu pontuei duas aqui para você entender algo. Pode colocar, minha pastora, Atos 9:2. Ele pediu cartas, quem pediu foi Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estava pedindo cartas aqui ao sacerdote lá da sinagoga, e ele pediu cartas para quê? Pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Quem é caminho? Nós sabemos quem é o caminho. João 14:6. Eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Por isso esse caminho na sua Bíblia, na minha Bíblia, está com C maiúsculo, porque esse caminho é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Então Saulo de Tarso, ainda aspirando o sangue dos cristãos, ele pediu cartas das sinagogas de Damasco para que, caso achasse alguém dos que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, que os levassem presos, para Jerusalém. Pode colocar outra passagem, minha pastora, por gentileza. Versículo 14 do capítulo 24. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, é Paulo falando, a quem chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Então Paulo andava segundo o caminho, andando de acordo com o caminho. O caminho é Cristo. Jesus disse lá em João 14:6, eu sou o caminho. Então o objetivo de Satanás é fazer o quê? Fazer com que você, nós saiamos do caminho, saiamos da presença de Jesus, nos desviemos para a direita, nos desviemos para a esquerda, nos afastemos de Jesus. Esse é o maior objetivo de Satanás, porque se nós estivermos no caminho, ele não pode nos tocar. Se nós estivermos no caminho, ele não nos alcança. Mas se nós nos afastarmos, se nós nos desviarmos do caminho, ele vai vir e vai investir contra a tua, contra a minha, contra a nossa vida. Amém, igreja? Estamos entendendo até aí? Então vamos seguir esse plano perfeito da salvação. É uma palavra breve, já estamos finalizando. A introdução demorou mais do que o resto da pregação. Mas vamos lá para Salmos de número 119, versículo 9 e 10. Escuta só isso. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, não me deixes me distanciar dos teus mandamentos, não me deixes ficar longe dos teus mandamentos. Então é através da palavra de Deus, é através de tudo aquilo que Ele nos instrui, que Ele nos direciona, que nós conseguimos manter firme no nosso caminho, que nós conseguimos continuar firme no nosso propósito, firme naquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Quarta-feira agora, passada, nós tivemos um culto de reflexão com a missionária Mara Simone, o sustentador da vida, se não me falhe a memória, o tema era esse, o sustentador da vida. E ela falava algo, ela estava ministrando sobre a importância da palavra, a importância dessa luz que é a palavra de Deus, de como ela é preciosa para nossas vidas, de como ela nos dá a direção, de como ela ilumina o nosso caminho. E ela falava justamente isso, Salmos 119 e 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando a gente fala de lâmpada, ela até usou esse exemplo, para os meus pés, é algo próximo, é algo que eu estou vendo aqui,
junto de mim, aquela lâmpada que eu estou vendo aqui próximo, para que eu não tropece, para que eu não caia, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus também é luz para todo o nosso caminho. Então a palavra de Deus, ela vai nos instruir, tanto nas pequenas como nas grandes decisões que nós vamos ter que tomar. Ela vai nos instruir, tanto naqueles passos que nós damos daqui mais curto, quanto naqueles passos mais longos, pelo percurso de nossa vida. Então nós temos que ver isso, nós temos que ter esse parecer, nós temos que ter esta visão. Então o inimigo, ele vai tentar de todas as formas nos tirar do caminho, te tirar do caminho, querer nos afastar do caminho. Ele vai tentar de todas as maneiras fazer com que nós venhamos nos desviar, fazer com que nós venhamos cair, fazer com que nós venhamos tropeçar. Mas o Senhor, ele tem algo para a tua vida, ele tem algo para a minha vida. Ele traz algo que nós não abrimos mão, que está em Hebreus 10, 39. Nós, porém, o diabo vai tentar contra a tua vida, contra a minha vida, contra cada um de nós. Mas nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele vai tentar de todas as formas, ele vai vir com todas as forças, mas nós não vamos retroceder, nós não vamos recuar, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas daqueles que prosseguem, daqueles que avançam para a conservação da alma. Aí você pode pensar assim: presbítero, mas é muito difícil a minha luta, é muito difícil a minha vida, eu estou passando por dificuldade no trabalho, eu estou passando por dificuldades na minha casa, o meu marido, só a graça de Deus, a minha mulher, só a graça de Deus, no meu colégio eu estou enfrentando luta, eu estou enfrentando uma angústia na minha vida sentimental, eu estou passando por problema de saúde, eu estou passando por dificuldade de um monte de coisas, e tu não estás entendendo, tu não sabes as lutas, tu não compreendes as dificuldades que eu estou enfrentando, tu não compreende as lutas que eu estou passando. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 4, pode abrir aí que nós vamos ler juntos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do versículos 16 até o 18. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 16 até o versículo 18. Só para você entender, ele fala no versículo 16 o seguinte: por isso, não desanimamos. Por isso o que, Luciano? Está lá no versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de nós, porque Deus nos amou, por isso Ele cuida, por isso Ele tem zelo, por isso Ele faz tudo por nós. E no versículo 16 diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, contudo o homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve, escute isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, amados, eterno peso de glória. Luciana, mas aí tu não passas por luta, não passas por tribulação? Passa, amados. Eu enfrento luta, enfrento tribulação. Mas o meu pastor não enfrenta, vocês não sabem, meus irmãos. Meu pastor tem luta, ele tem tribulação. Mas a pastora, ela não tem luta. Você não sabe no íntimo dessa mulher o que é que ela passa. A presbítera Andriane vive com um sorrisão no rosto, ela não tem luta, não. Tem, meus amados. A missionária Mara não tem, que ela é missionária, ela faz evangelismo direto, ela não vai ter. Tem, meus amados, todos nós passamos por luta, todos nós passamos por tribulação. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 5, versículo 9, que tribulações, provas, sofrimentos semelhantes aos teus, aos meus, aos nossos, estão se cumprindo, estão sendo realizados, estão sendo experimentados por todas as igrejas espalhadas pelo mundo, amados. Na Vila do Equador tem, no Coroado tem, Cidade de Deus tem, outro país tem, onde você imaginar, irmãos estão passando pelas lutas semelhantes às nossas, todos nós passamos pelas lutas, todos nós passamos por dificuldade. O texto de 1 Pedro que eu falei, todos passamos por sofrimento, do texto lá usa a palavra sofrimentos, que significa dor, que significa aflição. Então nós passamos por isso, meus amados. A questão é como nós estamos vendo isso. Salmos 121, versículo 1 e 2 diz o seguinte: eleva os meus olhos para o monte,
de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nosso socorro vem de Deus, amados. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita, é Ele que nos direciona. Vamos passar por luta, sim. O diabo vai querer nos tirar do caminho? Vai. Ele vai querer nos afastar do plano perfeito? Vai. Mas nós não vamos desistir, nós não vamos retroceder, nós não vamos abrir mão desse plano perfeito que Deus criou, fundou, estabeleceu antes da fundação do mundo. Esse plano perfeito, ele não foi fundamentado em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse plano para a humanidade, porque Ele já sabia que criaria o homem, já sabia que o homem iria se corromper, já sabia que a humanidade se tornasse Emmanuel, Deus conosco. E eu quero finalizar lendo o texto que o nosso presbítero, ministro Lucas, leu sábado passado. Receba, Vado. 1 Coríntios 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, o evangelho, a palavra de Deus, os preceitos, os estatutos, e no qual ainda perseverais, ainda a construção de templo. Luciano, até quando nós vamos ter que perseverar na palavra? Até o arrebatamento da igreja, irmãos. Depois que nós formos arrebatados, a palavra já não será mais necessária. Depois que nós formos arrebatados, tudo passa, mas nós vamos estar com Ele em glória, então não vai ter preciso alguém mais falar em profecia, alguém mais trazer revelação, alguém mais trazer isso, porque nós vamos estar com a própria palavra, nós vamos estar com o verbo. Amém, igreja? Peço que a igreja fique de pé, os irmãos do louvor venham e nós vamos ler juntos Romanos capítulo 8. Pode ficar de pé, igreja. Os irmãos do louvor já podem aproximar-se. Nós vamos ler juntos carta de Paulo aos irmãos de Roma, aos romanos, em seu capítulo 8. Glórias ao nosso bom Deus. Nós vamos ler dos versículos 31 até o versículo 39. Você pode acompanhar de onde você está. Irmão, quiser apagar as luzes e deixar só a minha, pode, tá bom? Por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplaudo o Rei Jesus. Eu peço uma oração com o nosso amado pastor Afrânio. Te bendizemos, glorioso Deus, pelo teu eterno amor, cuja visão, cujo alcance, Senhor, nos agasalha, nos conforta, nos protege, nos leva vivos, como pregou o teu servo, até o momento que subirmos e estivermos contigo, verbo, a água da vida. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.